Ai, é aquela coisa, né? Tive que desligar o ventilador. Não sei, hoje eu comecei a ler um livro. Deixa eu pegar ele ali. Não me preparei. Eu comecei a ler um livro muito, por enquanto, muito bom. Ele se chama Deixa Pra Lá e foi escrito pela Mel Robbins, com a filha dela, a Sawyer Robbins. Deixa Pra Lá. É um livro muito bom até agora. Eu tô na página 125. E ele dá umas dicas que eu acho que eu estava precisando para minha vida. Eu tava não sabendo lidar muito bem com o meu estresse. Então, tudo estava me afetando de maneira negativa. Até eu mesmo. Então, eu comecei a aplicar. Comecei a aplicar a metodologia que ele traz ontem. E ontem foi um dia muito bom para mim e não teve nada de diferente no meu dia. Hoje eu já comecei a aplicar ele novamente e por enquanto, né, tá sendo muito bom. Mas o que que é o deixa pra lá? É sobre você desapegar daquilo que você não tem controle. Ele segue bastante uma fórmula, né, do estoicismo que eu já tinha visto antes, só que eu não sei. Eu acho que eu peguei o estoicismo de forma mais negativa. Eu via as coisas como fora do meu controle de uma maneira negativa. Então, se tudo tava ruim, eu vou fazer o quê? Mas eu ainda via as coisas de maneira ruim. Dessa forma, eu consegui interpretar melhor e lidar com as coisas ruins de um jeito diferente. Não ver o mundo como algo ruim que estava fora do meu controle, mas como algo que trazia algumas coisas ruins que eu podia escolher ou não, lidar melhor com elas. Mas o que que ela fala exatamente? A teoria do deixe pra lá vai ser sobre você abandonar essa ideia de querer controlar tudo na sua volta, que não está no seu controle, e você decidir o que você quer fazer. Então, se alguma situação que você passou, passa ou está passando acontece, você deixa ela pra lá. Se alguém vem te estressar ou faz algo que você não quer, pede pra você fazer algo que você não quer, você deixa isso pra lá, você se põe acima desse problema e reflete como que você vai reagir àquilo. Porque no final das contas, a nossa reação, o que a gente diz e o que a gente faz, é o que vai definir a gente pros outros e é o que a gente pode fazer, é o que está sob o nosso controle. Então, eu escolhi reagir de maneira positiva, não de forma tóxica, eu espero, mas de um jeito com que eu não sofresse tanto com as minhas situações. Então, se eu não podia fazer algo que eu queria fazer naquele dia, por algum motivo, eu deixava isso pra lá e pensava então o que eu posso fazer. E eu escolhia fazer algo que seria bom pra mim. Escolhia fazer o meu melhor naquela situação. E é algo que tem dado certo por enquanto. Eu tô há um dia e meio fazendo isso. E tem dado resultados bons. Os meus dias aplicando essa técnica não foram diferentes das semanas anteriores, onde eu tava super mal. Mas aconteceram, né, as mesmas coisas, as minhas rotinas permaneceram as mesmas, mas eu consegui me tornar impermeável a alguns sentimentos que normalmente me acompanham a semana, que é o estresse, essa sensação de estar preso. Então eu consegui me desvencilhar, pelo menos nesse um dia e meio, né? Disso, consegui me sentir bem e consegui sentir que eu estava fazendo algo legal e ver coisas positivas nisso. Eu ainda falta muito pro livro, ele dá exemplos muito bons de situações com familiares, com amigos, com chefes em trabalho, né? No nosso dia a dia, com a gente mesmo em relações. E ela aborda muito, pelo menos até onde eu li, ela tá abordando muitas questões que enquanto eu tô lendo, eu questiono e no próximo capítulo ela tá dando a resposta. É um livro muito bom e eu recomendo. Eu também comecei um outro, não devia ter pegado. Eu comecei um outro ontem. Ontem? Anteontem. E terminei ele.
que é os Quatro Compromissos. Não foi um livro que me tocou tanto assim, porque os Quatro Compromissos eram algumas coisas meio óbvias, essa foi a minha crítica, mas eu ainda tô tentando aplicar ele, porque ele meio que ajuda, é como se fosse bloquinhos que eu vou encaixando e um ajuda o outro. Que são a de seja impecável com as suas palavras, não leve nada pro lado pessoal, não tire suas conclusões e sempre dê o melhor de si. Esse de ser impecável nas palavras é algo que eu quero melhorar bastante, porque eu acho que eu sou uma pessoa que exala muita negatividade. Eu acho que pra mim já é rotineiro, né, reclamar de tudo. O que foi incrível pra mim não ter reclamado ontem, não ter reclamado hoje. Foi uma sensação muito boa. Não vou dizer que foi esse livro que mudou tudo, porque eu meio que já tinha consciência que reclamar muito de coisas ainda que eu não tinha como controlar não iam me fazer bem. Mas eu acho que ele meio que serviu de pontapé para eu começar a tentar praticar. Não vou dizer que eu fui 100% bom nisso, mas me ajudou bastante. O que mais me levou a fazer. Não, o que mais me levou a fazer não. O que foi melhor pra mim de fazer foi o sempre deu o melhor de si. Porque às vezes eu não tava fazendo isso, não tava dando o meu melhor. E às vezes, dar o nosso melhor não é sobre você se exaurir, se cansar, tentando fazer o máximo. É sobre você fazer o que dá em determinada situação. Às vezes a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Às vezes a gente vai estar cansado, com sono, com fome, estressado, não vai estar no nosso 100%. Então a gente faz o que pode, que vai ser o nosso melhor. Então eu tenho tentado focar nisso. Não deixar com que problemas externos que estão fora do meu controle tomem conta da minha existência. Tomara que esteja dando certo. Por enquanto, está dando certo. Eu tenho começado a me tratar melhor também. Eu acho que eu me deixei de lado por muito tempo e agora eu acho que eu tô sofrendo as consequências disso. E são pequenas coisas, não são nem coisas assim difíceis de se fazer, mas que eu acabei deixando de lado, como, sei lá, beber água como uma pessoa normal. Eu tava bebendo, sei lá, um copo de água no dia e não estava fácil. Então comecei a sentir fisicamente as consequências desse meu desleixo comigo mesmo. E o meu corpo é o que me faz existir. E se ele tá pedindo socorro, é porque uma hora ou outra eu vou deixar de existir, eu vou morrer se eu não me cuidar. Então eu comecei a beber água, eu comecei a me alimentar bem. Eu não estava me alimentando bem e eu estava começando a sentir que eu merecia não me alimentar bem. Eu merecia sentir a fome que eu estava sentindo. Então eu tomava, sei lá, um copo de café no café da manhã, comia bem pouco no almoço e não jantava. Então a maior parte do meu dia eu estava sentindo fome. E quando eu lembrava que eu estava sentindo fome, eu pensava, eu acho que eu mereço, sim. Acho que eu tô merecendo. Então eu tenho começado a não fazer mais isso, porque não faz bem, né? Então eu tenho começado a acordar mais cedo, e quando eu digo acordar mais cedo, não é de maneira exaustiva como eu pensava que eu deveria fazer, que era acordar de 5 da manhã e ser super produtivo e fazer 1 milhão de coisas antes de trabalhar, porque senão eu ia sentir que não estava colaborando. É tipo acordar às 6 da manhã, arrumar minha cama, escovar meus dentes, beber água, merendar, ler um pouco e ir trabalhar. Isso se eu não estiver extremamente exausto do dia anterior. E tem me feito muito bem. São coisas simples que me fazem bem, mas que eu tinha deixado de lado. Eu tinha chegado, e quando eu chego do trabalho, eu tomo banho e vou ler. Vou assistir algum vídeo bacana no YouTube. E tento não ficar mais no TikTok. Eu tinha passado muito tempo sem TikTok, mas eu consequentemente fui pro YouTube assistir shorts, o que é pior, porque o shorts é bem pior. Então meio que eu substituí uma coisa por uma outra pior, então não sei qual foi a evolução. Mas agora eu tenho tentado me desvencilhar disso com pequenos hábitos de autocuidado. Bebendo água, me alimentando bem, acordando em um horário legal, para eu não só acordar e ir direto trabalhar. Para eu fazer coisas que eu sei que eu gosto,
mas que é muito mais fácil a gente se entregar ao desleixo. É muito mais fácil eu chegar do meu trabalho, deitar na cama e ficar horas no TikTok até chegar o anoitecer, eu tomar banho e dormir às 10, porque depois que eu deitei eu continuei mexendo no TikTok. E aí quando chega no final do dia, meu dia tava se resumindo a isso. E eu tava aceitando a desculpa de que trabalhar me dava essa carteirinha de eu posso ficar o dia todo no TikTok porque eu trabalho. E não, acho que não dá, eu acho triste se colocar nessa situação. Então eu tenho tentado me esforçar para eu me tratar bem, fazer o que eu gosto de fato. Chegar em casa, botar uma luz legal no quarto, ler, escutar música, até estudar alguma coisa. Ler agora tá sendo o meu objetivo e eu comecei de um jeito que eu tô gostando, que são com esses livros. Eu não sou uma pessoa que compra livro de autoajuda. Eu não gosto, não sei. Mas esses me surpreenderam, por enquanto. Esse nem tanto, mas querendo ou não, eu tô usando algo que ele me explicou. E o Deixa Pra Lá tá sendo muito legal, muito bom. Por enquanto tem me ajudado bastante a lidar com a situação. Agora eu quero ver como que vai ser esse desenvolvimento em situações não mais extremas, mas quando eu não estiver tão bem assim. Porque por enquanto, é como eu tinha comentado, o meu dia não mudou. Não teve nada adicional na minha rotina. Mas um dia eu posso estar numa situação um pouco pior e eu quero ver como que essa evolução de mentalidade pode me ajudar de forma efetiva nesse tipo de acontecimento. Outra coisa, nossa, já estava esquecendo. Eu comecei algo que eu tinha parado, que era escrever. Voltei a escrever sobre o meu dia, sobre algo que me chateou, sobre algo que me alegrou. Eu fazia muito isso e eu tinha parado por bastante tempo. Eu não faço hoje em dia de maneira contínua, que é escrever todo dia, todos os dias, né? Eu escrevo quando algo realmente me impacta ou fica na minha memória. Então eu escrevo. Eu acho legal. Agora eu tô começando a gravar, porque eu quero olhar na minha cara, eu quero ver como eu tô. Eu acho que vai ser legal experimentar isso. É isso. Esse, por enquanto, tá sendo o meu dia. Eu espero que no final dele eu esteja não melhor, mas grato por ele a ter achado o meu dia bom. Que é outra coisa que eu fiquei refletindo muito há um tempo atrás, que era como cada dia é uma experiência nova. Meio óbvio, né? Meio clichê. Só que, de forma geral, eu sempre fico ansioso com começo, e ansioso de forma positiva, com começos e finais de meses. Porque como eu começo um mês, sempre me xinga, me leva a pensar em como eu vou estar no final. Porque eu já experienciei muito começos de meses e chegar no final eu estar completamente diferente ou coisas completamente não imagináveis para mim naquela situação terem acontecido. Podem ser coisas boas ou coisas ruins, mas querendo ou não, eu fico meio que aliviado que são coisas que acontecem, porque eu sou uma pessoa que gosta da mudança, até quando até quando é para uma mudança negativa, no geral, assim, de felicidade para tristeza, porque eu sei que vai passar. Tudo passa. E isso é uma delícia. É bom demais. Quando chega o começo do mês, eu fico muito ansioso para pensar em como que eu vou estar no final. Eu posso estar incrivelmente bem, ou normal, ou triste, mas coisas vão ter acontecido, as situações podem ter mudado, relacionamentos podem ter mudado, formas de pensar podem ter mudado, e isso é incrível para mim. Eu fico assim, super ansioso para ver o que que vai acontecer na minha vida, no mês. Porque é muito ruim essa repetitividade do dia a dia. Querendo ou não, eu tô preso numa rotina de trabalho que me faz fazer as mesmas coisas todos os dias. E ter esse diferencial, pra mim, é algo muito legal. É isso, tem sido isso minhas reflexões. E tem sido esse o meu dia.
Tem mais coisa pra falar, só que eu sinto que eu já falei demais. Talvez eu deixe pra depois mais questões que eu tenha. Eu não sou acostumada a gravar vídeo. Quer dizer, eu acho que meio que todo mundo é hoje em dia, né? Todo mundo grava pro Instagram, Stories. Mas falando comigo mesmo assim, eu acho estranho, porque é esquisito. Tem sido esse. Tem sido assim o meu dia. Tô muito ansioso pro final dele. Não porque eu quero que o dia acabe logo, mas porque eu quero. É que nem eu comentei. Quero ver como que eu vou estar, como que eu vou ter lidado com as situações que estão por vir na minha vida. É isso. Gostou?